E Ô, Robson, isso ainda é caro, o Robson? O preço já tá adequado para o mercado aí? Opa, excelente. O preço, né, e a tecnologia evoluiu tanto e acompanhando a isso, né, para ver como uma gigante como a WEG que tem apostado muito forte, né, nessa questão de armazenamento. Os paybacks hoje, Carlos, têm ficado paybacks atrativos, né, e eu ressalto aqui, né, o fornecimento, a venda de um sistema de armazenamento, seja ele residencial, comercial, industrial, utility, né? São sistemas, são vendas extremamente engenheiradas. Então, eu preciso ter os dados básicos, fazer um estudo a fundo e entender exatamente a necessidade do cliente para não subdimensionar o sistema e não atender, né? No primeiro mês ele já vai notar que faltou bateria ali, faltou armazenamento, ou sobredimensioná-lo e muitas vezes o meu payback não ficar tão atrativo em função disso. É, o que nos ajuda muito, né, hoje, falando assim de sistemas ponta, fora ponta, backup, tudo isso, são essas informações, né? Fatura de energia, um relatório, uma memória de massa da concessionária, né? Facilmente a gente solicita hoje ali, consegue esses dados. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, comercializadoras de energia atuando, e aí o legal dessas comercializadoras é que elas já têm todos esses dados de consumo aqui dos clientes finais, né? Então isso nos ajuda muito, nos facilita muito essa questão também, né? Então, alguns diferenciais que nós temos aqui. Mas, não fugindo da sua pergunta, o payback hoje faz sentido, o payback fecha. Nós temos aplicações aqui, fornecimentos de paybacks de 5 anos, 4 anos, 2 anos, né? Nós temos um excelente case que nós temos aqui de fornecimento para a indústria, né? Consigo colocar um sistema de armazenamento, conseguimos colocar um sistema de armazenamento de 5 mega na entrada de uma indústria, né? Num formato de dupla conversão, né? O principal problema dessa indústria é que ela, numa piscada de rede da concessionária, parava-se toda a fábrica, não dava tempo de entrar o Linha gerador. de máquina Tetra Pak, né? Exatamente. Então, assim, imagina, Carlos, eu não tenho o que fazer, eu não tenho gerador, né, a diesel, a gás, que entre num tempo de 15 milissegundos, 12 milissegundos, né? Fornecemos um fornecimento pioneiro ali para eles, implementamos um BES em média tensão, né, no 23 kV, 5 MB de potência que atende toda a carga que eles possuem ali, e hoje eles não têm mais esse problema. Piscou a energia da concessionária, teve afundamento, alguma coisa, o sistema segura, e aí dá tempo deles entenderem se eles vão fazer uma parada normal do processo, não é o caso, ou, como eles estão fazendo, partir um gerador a gás que eles têm lá e ele tem o tempo de transição e continua tudo isso, mas o sistema, a fábrica não para. ou seja, além do retorno do investimento já está compensando mais do que a própria energia fotovoltaica até poucos anos atrás, né? Que, sei lá, 5, 6 anos atrás o payback era de aproximadamente 4, 5 anos. Mas enfim, a gente tem outra, além do payback hoje estar mais rápido, você tem a segurança, né, de poder ficar sem a energia da rede, que é um retorno de investimento que é imensurável. Mas eu gostaria de focar um pouquinho mais na WEG. Para mim, a WEG, eu vejo a WEG como se ela fosse a Tesla brasileira. Eu realmente acho uma empresa incrível. A história da WEG começou... Inclusive você falando aí que vocês trabalham até com gerador a diesel. Ou seja, você está trabalhando com fotovoltaico, com armazenamento de energia em células de lítio e tal. E ao mesmo tempo a WEG mantém a sua tradição aí de trabalhar com os motores, com geradores a diesel e tal. Eu queria que você falasse, inclusive você falando aí também sobre essa questão da venda, que vocês trabalham tanto para cliente final quanto para integradores, né? Eu imagino que cliente final, a WEG provavelmente só assume quando em projetos maiores. E o desafio de vocês hoje deve ser treinar os integradores para que eles consigam explicar isso que o Senna perguntou. Se eu tenho um sistema fotovoltaico de 5 kW, 10 kW, sistema pequeno residencial, como que eu faço? Aí eu acho que o desafio agora deve ser você treinar essa galera aí de integradores, né, que hoje estão um pouco perdidos aí com esse monte de projetos recusados por causa de inversão de fluxo, curtailment, correto? Como é que está essa questão de treinamento de integrador? Como é que vocês estão se virando em relação a isso, Robson? Perfeito, Henrique, perfeito, ótimo, bom falar disso, né? Deixa eu só fazer um ponto aqui, né? Nós temos fornecimentos, para você ter uma ideia, acho que isso é importante comentar, né? Nós somos, historicamente, somos fornecedores ali de alternadores para geradores a diesel, né? Temos parcerias aí dos mais variados formatos. Empresas de locação, para você ter uma ideia, né? Empresas de locação de gerador a diesel, então aquele cliente que tinha, nós temos 3, 4 cases exatamente nesse formato, né?
Aquela empresa que atuava só com locação de gerador a diesel, tinha lá seus 50, 100, 200, 300 geradores, né, para atendimento a eventos, indústrias, tudo isso, né? Esse pessoal também já está migrando em função da necessidade de mercado, né, em ter um diferencial para o armazenamento. Nós temos alguns cases, né, de clientes hoje, que trabalham com gerador a diesel e com BES, né, fazendo atendimento a shows ali como Rock in Rio, Lollapalooza, Fórmula 1, Fórmula E, eventos, né, de concessionárias de veículos elétricos, né, isso é um diferencial, né, imagine uma concessionária que vai fazer um evento em algum local distante, vai levar 3, 4 veículos elétricos e precisa fazer o carregamento, né. Nós temos hoje integradores da WEG, né, e parceiros que adquiriram os nossos sistemas que estão fornecendo, né, que oferecem essa opção de ter um sistema de armazenamento carregado, né, já leva até o local, tem um, dois sistemas, leva até ela carregada e provê, né, a energia para o carregamento desses veículos, né. Então tem os mais variados cenários. O desafio, você comentou muito bem, é um desafio e que bom que a gente tem uma rede de integradores, né, e de representantes aí dos mais capacitados possíveis, né, os treinamentos aqui de armazenamento de todas as soluções da WEG são diários realmente, e aí nós temos integradores hoje, isso é um diferencial também nos últimos anos, isso aconteceu, integradores ali que tem uma, duas pessoas no escritório já focadas, né, em BES. E aí, nas variantes de BES, né, eu tenho BES com estação de recarga, BES com fotovoltaico, BES só para indústrias, né, dos mais variados cenários, né. Temos uma gama de representantes e esse pessoal é fundamental. É eles quem dão o suporte no primeiro momento lá no cliente final, estão participando de reuniões, né, comercialmente, as negociações, e nós aqui atuamos também, né, pontualmente no atendimento a eles e principalmente em treinamentos, né. Nós possuímos aí o CTC da WEG, é bem famoso a nível de Brasil, um centro de treinamento de clientes, né, específico para todos os produtos do nosso portfólio, né? Também é um diferencial. E contamos aí com uma equipe, principalmente de integradores, extremamente capacitadas e que com esses paybacks que a gente vem comentando aqui, né? Falando de um produto de vida útil, né? O Carlos Senna já comentou falando ali na questão de baterias de LFP, né? Íons de lítio de ferro fosfato. Isso é o principal diferencial para o BES também ter um payback atrativo, né? Vida útil ali de 10, 12, 15 anos, dependendo da aplicação, né? Isso é um diferencial também para que esse payback faça sentido para os clientes, né? Essa questão que você falou de vida útil aí, esse é um tema um tanto quanto controverso, assim como a questão do armazenamento, né? Porque para você fazer o prolongamento da vida útil da bateria, é sabido que, principalmente a bateria de lítio, né? Você tem que trabalhar dentro de uma faixa que você não pode levar a um descarregamento total da bateria e você também não pode levar a um carregamento total da bateria, né? Você tem que estar operando ali entre 20% e 80%. E se você quer entregar uma autonomia maior, você tem que sobredimensionar o seu sistema de armazenamento. E aí, quando a gente fala de vida útil da bateria, né, a gente está falando, na verdade, em números de ciclos, que eles são maiores na medida em que você respeita essa lei, né, de trabalhar nessa faixa de 20% a 80%. Eu já vi fabricante indicando capacidade nominal, né, considerando 100% de armazenamento, e informando uma vida útil considerando 80%. Né? E já vi também fabricante informando uma vida útil compatível com uma operação a 80% e indicando no datasheet dele uma capacidade de carregamento considerando esses 80%. E aí a grande dificuldade que existe hoje é na equalização das propostas. Né? Como é que você consegue identificar se aquela vida útil ela está condizente com aquela política de ciclos, né, que o fabricante está sugerindo ali, pegando propostas de dois fabricantes diferentes ali? Você tem algum macete para passar para a gente? O Carlos Henrique já deu um deles, né? O primeiro é ter integradores, como nós temos aqui, capacitados a te explicar isso, né? Facilmente numa conversa ali inicial, inclusive, né? Isso é um diferencial, né? O primeiro reforço, é uma venda técnica, né? Isso é importante, porque, Carlos Senna, é um diferencial, né? Principalmente na questão de fechamento, isso, né?
Nós temos para baterias a questão do SOC, né? Então trabalhar 5 para cima, 5 para baixo, 10 para cima, 10 para baixo, né? Nunca está muito carregado e nem descarregá-la completamente. Só que o que que é SOC? Explica pra gente esse acrônimo aí. Off charge. State of Charge, o estado da carga. Ou seja, é exatamente aquela faixa de 20 a 80% que a gente estava comentando. Exatamente, depende da solução ainda, né? O legal da VEG é isso, né? Eu tenho baterias hoje, né, que atuam com C-Rate, que a gente chama aqui, que é o carregamento e descarregamento, né? De 0,5C, de 1C, e aí depende das soluções aqui, né? Isso é a velocidade de carregamento e descarregamento. Então isso também influencia um pouquinho na questão da vida útil dela. Mas o principal, cara, se você pontuou muito bem, isso é importante, né? No momento do dimensionamento, isso tem que ser levado em conta. Porque realmente nós temos datasheets e que bom que a normativa, né? Vamos falar um pouquinho da normativa, provavelmente. Que bom que a normativa está vindo, né, para justamente otimizar isso e deixar todo mundo regulado no mesmo cenário, no mesmo patamar, né? Isso é um diferencial. Nós temos para as baterias, para a questão de armazenamento, tanto capacidade de placa, né, que é a capacidade informada de placa, e capacidade útil. Você foi muito feliz no teu comentário, né? O que eu tenho de útil ali realmente é o que vai me atender. Então, considerando rendimento, de carregamento, né, eu passo por transformadores, eu posso passar pelo conversor, né, no carregamento e depois vou voltar, né, o round trip que nós chamamos aqui. Então, o carregamento e descarregamento, eu tenho rendimentos, eu vou passar, né, até chegar na minha carga final, eu tenho alguns diferenciais, né, que possam fazer com que o meu rendimento diminua um pouquinho. Então, isso é um diferencial. A questão de armazenamento e como nós dimensionamos hoje, nós levamos em consideração isso. E um ponto importante que eu ressalto aqui é a questão também de degradação ao longo dos anos, né, Senna? Isso é um diferencial também. Sim. Então, eu vou ter os dimensionamentos que nós temos, por exemplo, para leilão de reserva de capacidade, que são sistemas aí de é, 30 MB de potência com 120 megawatt-hora de armazenamento, pelo menos cada lote, né? Estamos aguardando ansiosamente aqui esse leilão que vai acontecer no ano que vem. Estamos aguardando normativa, né? Então tem várias novidades interessantes para armazenamento, né? Resoluções que saíram recentemente, então alguns diferenciais. É importantíssimo, né, que a gente tenha um memorial de cálculo bem definido, considerando todas essas variáveis, porque realmente o dimensionamento e o principal, né, a vida útil do meu sistema como um todo, ela depende desse dimensionamento lá no início, na hora da venda mesmo, pode ser um diferencial. É importante que o cliente final, o nosso cliente final, né? A gente está falando bastante coisa aqui técnica, mas o meu cliente final, eu falei, Robson, será que eu tenho que saber sobre tudo isso, sobre estado da carga, sobre round trip, sobre degradação, tudo isso, né? O importante é ter uma empresa séria que já te apresente isso num primeiro momento, né? Inclusive, o nosso trabalho aqui, Carlos, é a gente auxiliar. Muitas vezes nós estamos em negociações que o cliente está com 3, 4 propostas, né? E que bom que chegamos a esse nível já de ter negociações que eu tenho 2, 3 concorrentes, sinal que o negócio, que o mercado como um todo está se movimentando nisso, né? E muitas vezes, tecnicamente nós já conseguimos provar para o meu cliente final o que é que ele está comprando, né? Muitas vezes nós estamos em negociações, né, fornecendo ali uma capacidade útil, né? Então lá 500 kWh contra um cliente que também, né, de útil, e o meu concorrente muitas vezes ali com também 500 kWh, mas de placa, né? Eu tenho rendimento, eu tenho outras funções envolvidas, e no final das contas ele não vai ter os 500, né, prometidos ali se ele considerou placa. O ideal é considerar útil, o rendimento com tudo isso, aliado ainda à degradação. Então, ano a ano, dependendo do como eu trabalho, quantos ciclos eu faço por dia, ou como é que é se eu faço 100% esses carregamentos ou não, se eu, né, atendo a carga como um todo. Então, eu tenho degradações ali nessas baterias que também devem ser pontuadas.